E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos que somente os mais corajosos vão conseguir assistir. Então apague a luz, abrace o travesseiro e roda a vinheta. Se tem uma coisa que deixou todos os alunos e principalmente os professores muito irritados, foram as aulas de EAD. Contudo, muitas vezes acontecem coisas bem estranhas durante as aulas online, que não podem ser explicadas por ninguém. Foi o que aconteceu com este professor, que estava dando aula tranquilamente, mas em determinado momento, foi possível ver uma menina por cima do seu ombro, observando tudo o que estava acontecendo na aula. Deus me defenderá. O professor disse que só via ele em casa, mano, e que não conhecia a garota. Veja que ela é pálida demais para ser desse mundo. Seria um fantasma transmitido ao vivo para todos os alunos? Eu realmente espero que esteja tudo bem com esse cara aí. Quem não adora os filmes do Homem-Aranha, que atire a primeira pedra. Infelizmente, nem todas as suas versões são tão amigáveis assim, e muitas delas podem ser bem assustadoras. Não sabemos ao certo onde esse vídeo foi gravado, mas ele tirou o sono de diversas pessoas na internet, pois não é nada comum ver um ser humano andando com os pés e as mãos, e principalmente se movendo tão parecido com uma aranha. Inicialmente, é possível ouvir os cães latindo desesperadamente para algo que está escondido nas sombras. E apenas alguns segundos depois, essa criatura estranha surge do nada. Os bichos seguem latindo e até mesmo um dos cachorros mais corajosos chega perto, mas não tem coragem de morder essa entidade. Conseguimos ver que os cães seguem a criatura até que ela suma de vista. Bom, pelo menos para mim, um ser humano comum não conseguiria se mover dessa forma. O que diacho será isso? Já faz alguns anos que o TikTok está em alta entre os adolescentes, com todas as dancinhas e trends divertidos que são excelentes para quem deseja matar o tempo, mas alguns vídeos são para lá de esquisitos. Aqui podemos ver uma menina gravando em um estacionamento e se divertindo bastante, enquanto faz uns movimentos bem desengonçados de dança, mas em determinado momento é possível ver um senhor aparentemente idoso, meio careca, se movendo atrás da garota. Que desgraça! Misericórdia! Ele parece estar se movendo em sua direção, mas assim que ela faz um movimento para a esquerda e volta, a pessoa simplesmente não está mais lá. E o vídeo termina como se nada tivesse acontecido. Se fosse um truque, como o senhor sumiu tão rápido? Mano, simplesmente bizarro. Ao longo da nossa vida, fomos ensinados a temer fantasmas e espíritos, como se eles realmente pudessem ter alguma influência na nossa realidade. Mas você sabia que muitas vezes os espíritos estão apenas perturbados e nós nos assustamos à toa? Bom, felizmente ninguém desse vídeo tomou um susto, pois a situação aconteceu à noite, depois que todas as pessoas da fábrica já haviam ido embora. Uma câmera de segurança acabou filmando uma situação inusitada com uma máquina de costura. Sim, você pode estar pensando que as máquinas de costura podem se ligar sozinhas, mas na realidade o tipo de máquina mostrada no vídeo precisa de um pedal para funcionar e somente quando ele é pressionado que a agulha de fato começa a trabalhar. E não foi apenas a máquina de costura que decidiu se mover naquele dia, mas também um manequim e um carrinho de tecido. A junção de todos esses fatos levou as pessoas da fábrica a acreditarem que ela estava de fato assombrada e que o melhor talvez fosse chamar um padre para exorcizar o local. Apesar de tudo isso que aconteceu, não tivemos informações de nenhum trabalhador que tenha falecido no local e que possa ter voltado para assombrar quem havia ficado para trás. Você já ouviu falar sobre a boneca Annabelle? Ela se tornou ainda mais famosa depois que a sua história virou filme. O louco é que muita gente está atrás de objetos amaldiçoados para ver de perto se o sobrenatural realmente existe. Bom, eu não preciso nem dizer que isso é uma péssima ideia. Uma dessas jovens decidiu fazer uma gravação contando a história de uma boneca que teoricamente estaria possuída. A moça falou claramente que não gostaria de ficar com ela depois que terminasse de gravar. E exatamente no momento em que isso foi dito, é possível ver o brinquedo de porcelana movendo a cabeça, como se dissesse: "É sério que você vai me colocar para fora?" Ainda bem que a moça que contou a história
afirmou que em momento algum levou a boneca para dentro da sua casa e que conseguiu se livrar dela logo em seguida. Aniversários são as melhores datas comemorativas na minha opinião. Você reúne a família, se diverte com seus amigos, come bastante e por fim sopra as velhinhas para fazer um pedido. Contudo, nem todas as pessoas têm sorte de conseguir apagar suas próprias velas e diversas vezes têm seus desejos roubados. Isso é bastante comum quando você tem crianças pequenas na sua família, mas quando você está sozinho atrás de um bolo e suas velas se apagam sem motivo algum e sem nenhuma corrente de ar, a parada fica sinistra. Essa situação deixou todas as pessoas do local bastante intrigadas. Seria um fantasma querendo participar da comemoração? Eu, hein? No lugar dessa moça, abandonaria tudo e sairia correndo. Há pouco tempo atrás, mais precisamente em 2019, as emoções estavam à flor da pele na cidade de Hong Kong, na China, quando diversos protestantes tomaram as ruas lutando pela democracia do país. A companhia de televisão BBC News estava filmando o caso, mas na realidade eles capturaram algo muito mais assustador do que protestantes enfurecidos. Ao fundo da imagem, que foi gravada ao vivo, é possível ver um objeto luminoso se movendo rapidamente. Esse objeto para por um instante em cima do prédio da direita e logo em seguida ele voa para cima em uma velocidade impressionante. Até o momento, muitas pessoas acreditam que possa ter sido um objeto voador não identificado. O governo disse que era a reflexão da luz de algum prédio da região que deu a impressão de ser um objeto voando. Mas será mesmo? Existem muitos locais que são bem ruins para se receber um fantasma, mas a cozinha cheia de facas com certeza está no topo da lista. Inicialmente, você pode ver uma mulher mexendo dentro de um freezer, organizando os alimentos que serão usados na preparação do dia. Depois ela muda para a geladeira ao lado, até que algo chama atenção. Acontece que um pote foi arremessado violentamente da prateleira que estava atrás dela, derrubando toda a farinha no chão. Apesar de ter sido uma situação bastante incomum, a mulher apenas organiza tudo e segue arrumando a geladeira, como se nada tivesse acontecido. Ela deve ter achado que o pote caiu sozinho, até porque estava de costas e não viu nada. Bom, será que existia um fantasma naquele local? Um jovem estava fazendo uma trilha quando viu uma escola abandonada. Ele resolveu entrar em busca de alguma torneira com água potável, além de estar precisando ir no banheiro. Porém, em vez de se aliviar, o cara registrou uma verdadeira cena de terror. Ao se olhar no espelho, ele grava outro homem lá dentro, bem atrás dele. Só que ao virar, não havia mais ninguém. Como assim, velho? O explorador faz isso algumas vezes com bastante sangue frio, e o misterioso ser só aparece no espelho, até que finalmente a assombração surge ao seu lado e o segura pelo braço. Hein? O vídeo foi postado na internet e, como na maioria das vezes, não consegui rastrear a origem. Será que é apenas uma farsa? Ou realmente esse cara teve a pior experiência da sua vida? Uma mãe chamada Marika ficou intrigada quando ouviu um barulho estranho vindo do quarto do seu pequeno Mateu e por isso resolveu verificar a gravação da babá eletrônica. Porém, tomou um susto ao ver a criança interagindo com um ser invisível para as lentes. E não é só isso. Mateu fica um bom tempo conversando, olhando e apontando para o nada. É claro que poderia ser tudo coisa da sua imaginação fértil, porém em determinado momento, alguma força o empurra para trás. O que diacho ocorreu, mano? Será que o menino estava conversando com uma pessoa do além e esse espírito resolveu o empurrar? De acordo com Marika, foi justamente isso que ocorreu. Ela estava grávida de trigêmeos, porém 2 deles não se desenvolveram completamente, nascendo apenas uma criança com vida. Ela acredita que sejam os espíritos de seus irmãos brincando com ele. Muito sinistro, você não acha? Esses amigos resolveram fazer aquela brincadeira do copo e levaram a parada a sério, pois desenharam uma tabela com as próprias mãos e foram no meio de uma floresta conhecida por ser assombrada. 3 deles estão participando do game macabro,
cada um com um dedo em cima do copo, movimentando conforme fazem as perguntas. Tudo indica que esse vídeo se passa na Tailândia, e quando uma coruja faz um barulho perto do grupo, eles dizem que é um sinal de má sorte, mas mesmo assim continuam. หรือถ้าไม่ได้ตั้งใจไปที่ไม่ใช่ Um deles fala que alguém está forçando o copo e por isso acabam desistindo. Porém, mesmo depois que os três desencostam do objeto, ele ainda se mexe e quando fica centralizado, simplesmente explode na frente de todos sem nenhuma explicação possível. Depois disso, um deles começa a agir estranho, como se estivesse sendo possuído por alguma coisa do além. Ele só volta ao normal depois que metem fogo no pedaço de papel usado na brincadeira. Bem, eu posso te dar um alerta: nunca brinque com as forças do além. Esse mano chamado Silas Nepoche estava turistando na região de Quebec, no Canadá, que fica coberta de neve durante o inverno. Só que quando ele filmava a floresta de pinheiros, uma das árvores começou a se movimentar de maneira bem estranha, de um lado para o outro, até que de repente desaparece atrás de uma rocha. Já parece algo fora do comum, mas a surpresa vem depois, quando uma figura humanoide enorme aparece rapidamente na câmera, agarrando outro pinheiro e levando ele para longe do campo de visão. Seria impossível que um ser humano comum atingisse esse tamanho todo e tivesse tanta força assim. Será que existem espécies de gigantes habitando as matas geladas do Canadá? Ou seria o Pé Grande, que é uma lenda bem popular por lá? Irineu! Essa família registrou algo perturbador o suficiente para que ficassem dias sem conseguir pregar os olhos. O pai e a mãe estão deitados na cama dormindo, enquanto o filhinho deles está do lado, no mesmo cômodo. Tudo parece tranquilo, mas no meio da noite algo esquisito aparece na lateral do berço do bebê. São dedos que pareciam tentar alcançar a criança, mas eles somem rapidamente depois que o pai acorda. Pouco antes da mão bizarra aparecer, uma sombra sem nenhuma explicação surge na porta do quarto e entra no local. O casal afirma que o pai acordou depois que ouviu um barulho e conseguimos ver que a coisa misteriosa some no mesmo instante que ele olha na direção do filho. Vai saber o que aconteceria se ele tivesse um sono um pouco mais pesado, não é mesmo? Em Marrocos, um homem olhou para o céu e percebeu que havia um pássaro bem diferente de tudo aquilo que ele já havia visto na vida. Por isso resolveu registrar esse animal. Olhando assim, parece que se trata de uma água-viva, só que ao invés de nadar, ela estaria sobrevoando toda a cidade. Apesar da imagem não ser das melhores devido à altura e distância do monstro misterioso, dá para ver que se trata de algo bem bonito e que voa de maneira nada similar com as aves da qual o ser humano tem conhecimento. Ela muda de direção, mostrando que realmente tem autonomia, mas continua longe e não é possível ter certeza do que se trata. Estima-se que ainda existam milhares de espécies de animais que ainda não registramos, e quem sabe essa criatura seja uma dessas. Um homem estava dentro do seu carro parado na orla da praia quando viu algo impressionante e resolveu filmar. Alguém estava mais próximo do mar, com os dois braços abertos, e um monte de pássaros pareciam se reunir bem na sua frente, mano. Quando o maluco abaixa os braços, todas as aves mergulham no mar, como se ele tivesse algum tipo de poder ou influência sobre esses seres. Caramba, que bruxaria é essa, meu parceiro? Ao levantar os punhos, parece que o homem chama os bichos, e no exato momento que abaixa, elas mergulham? Ou é uma grande coincidência, ou existem pessoas que podem falar e controlar os animais ao melhor estilo Dr. Dolittle. E no final, ele ainda sai como se não tivesse feito nada, e talvez, se soubesse que havia alguém registrando tudo, não teria mostrado os seus poderes. Esse vídeo foi postado por um usuário do TikTok chamado JD Michael, e mostra uma criatura pra lá de esquisita no chão de um galpão. O bicho parece ser bem comprido e tem um corpo esguio e gosmento, a ponto de refletir a luz do flash. Ai, que nojo! Ele também possui pequenas patas espalhadas por todo o corpo, como se fosse uma mistura de enguia com centopeia.
mas apesar de se mexerem, seu corpo continua estático. Seja lá o que for isso, aparentemente o ser ainda está soltando uma espécie de líquido amarelo no chão, o que pode ser bastante perigoso e tóxico. Pelo menos é a cara que tem, né? Se uma coisa dessas surgisse na sua frente, o que você faria, mano? Um motorista de Uber reparou que sua câmera de segurança interna capturou algo de outro mundo. Segundo ele, uma mulher chamou o carro e quando estava quase chegando no local, ela cancelou a corrida. Depois disso, um homem ficou estacionado esperando pela próxima. E foi nesse momento que algo assustador aconteceu. 2 olhos brilhantes e uma mão aparecem da escuridão no banco de trás. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sinistro é que nesse momento todas as portas estavam travadas e o vidro levantado. Então não tinha como qualquer coisa ter entrado, né? Nesse momento, o motora nem sequer percebeu. Mas no dia seguinte, quando foi verificar a gravação, notou a presença desconhecida que mais parecia um filhote do capiroto. Seria a mulher que havia cancelado? A única conclusão do homem foi que depois dessa ficou complicado continuar trabalhando de madrugada, já que é nesse horário que as coisas paranormais costumam acontecer. Um grupo de amigos estava passando por uma estrada de terra à noite quando se depararam com a seguinte cena, algo que aparenta ser um híbrido entre humano e porco, ou quem sabe, alguém usando uma máscara de suíno assustadora. O ser bizarro se encontrava sentado no meio da pista, praticamente imóvel, e não respondia a nenhuma tentativa de contato dos moradores locais. Sua estatura parece baixa e seu corpo robusto. Os seus pés estão descalços e ele não usa nada além de uma calça. Bom, mesmo se for um homem comum com máscara, por que estaria assim sozinho e no escuro? No vídeo original, ele não troca uma palavra com o pessoal que acaba desistindo e indo embora. É cada coisa, hein? Pelo menos não aparenta que ele pode fazer mal para alguém, mas que é assustador disso eu não tenho dúvidas. Esse explorador de lugares abandonados decidiu que sua próxima aventura seria dentro dos túneis de um antigo forte inglês que foi construído em 1860 e que ajudou a Inglaterra na sua atuação nas 2 guerras mundiais, mas que não está em uso desde 1956. A estrutura foi demolida e só restou a parte subterrânea, que é onde o explorador chamado Steve estava visitando. No meio de um dos corredores, a lanterna dele e do seu companheiro começam a falhar, como se estivesse sofrendo alguma interferência. Conforme eles adentram, o frio fica mais intenso. Os dois conseguem ver uma espécie de sombra que se movimentava no meio da escuridão. Ambos não conseguem explicar o que era ou quem era aquilo. Porém, o estranho é que esse ser não faz nenhum barulho, nem sons de passos ou de respiração. Corre! É o diabo! Passeios ao zoológico geralmente são divertidos, pois não existe nada melhor do que ver alguns bichinhos fofos apenas vivendo sua vida, certo? Bom, nem todas as pessoas conseguem aproveitar tanto assim uma visita ao zoológico. Um turista americano estava passeando por um zoo na Romênia quando foi convidado para ver uma nova atração do local. Ele e diversos outros turistas curiosos foram levados até uma casa escura daquelas de fazenda, sabe? E quanto mais eles andam, pior a situação vai ficando. Mesmo sem entender exatamente o que estava sendo dito, é possível perceber que o tom de voz dos visitantes muda conforme eles avançam no escuro, no meio de diversos animais e outros moradores daquela pequena fazenda. Até que o pior acontece. Os visitantes finalmente encontram a atração principal daquele casebre, e ela não é nada amigável e muito menos fofa como os outros animais. Muito pelo contrário, é uma criatura estranha que se debate, grita e se joga contra as grades da sua pequena jaula coberta de palha. Infelizmente, o vídeo foi cortado rapidamente depois dessa última cena, e nós ficamos sem respostas sobre o que exatamente seria aquela criatura. Poderia ser uma atração bizarra que era mantida escondida para ser mostrada para poucos, tipo um circo dos horrores? O vídeo foi subido à internet e até hoje assusta muita gente pelo mundo todo. Lembra quando sua mãe te falava para olhar dentro do tênis antes de calçar?
Ela não dizia isso à toa. O mano mostrou pra gente como a falta de checar se o calçado está vazio pode ser fatal. Isso porque um bicho assustador ficou só esperando alguém colocar o seu pé. Uma aranha bem grande e aparentemente venenosa estava preparada para lascar com um desavisado. Além das aranhas, os escorpiões também gostam muito de lugares úmidos e escuros. Por isso os tênis sempre são alvo desse tipo de aracnídeo. Quem tem aracnofobia deve estar morrendo de medo depois dessa, hein? E aposto que a partir de hoje vai checar os seus sapatos sempre que for sair. Dois amigos passavam em frente a um cemitério antigo da cidade e resolveram entrar, depois que ouviram algo estranho vindo dos arbustos próximo das lápides. Sei lá, né? Poderia ser alguém precisando de ajuda. Eles vão em direção ao local dos barulhos de maneira bem apreensiva, pois imaginam que pode se tratar de algum animal selvagem atacando uma pessoa. Porém, conforme se aproximam e iluminam as folhas, algo aparece no meio do mato e com certeza não se tratava de um bicho. Obviamente, depois do que viram, os caras vazaram de lá o mais rápido possível, sem nem mesmo saber exatamente o que acabaram de presenciar. Um deles diz que parece ser uma pessoa pálida, o que deixa tudo ainda mais assustador. Afinal de contas, a criatura parecia não ter vida, o que faz todo sentido, né? Já que é justamente esse tipo de pessoa que descansa em um cemitério. O registro feito por essa câmera de segurança de uma residência comum mostra algo que ninguém conseguiu explicar. No meio da noite, quando a rua está completamente vazia, uma criatura passa caminhando normalmente de um lado para o outro, na calçada em frente à residência. O único detalhe é: o que é isso? Ela é preta, bem pequena, com formato redondo e pernas curtas. Que diabo é isso? O ser desconhecido passa por trás do vaso que tá ali e desaparece no meio da escuridão. Infelizmente, a cara do bicho não é pega pela câmera, mas só pelo que foi registrado. É possível afirmar com toda certeza que não se trata de um animal que conhecemos. Será que é uma criatura do mundo invertido? Agora imagina o susto desse mano que estava dirigindo em paz quando se deparou com uma mulher que apareceu do nada bem no meio da faixa da rodovia. Ela está de vestido vermelho e caminha fixamente para frente sem nem olhar para trás, mesmo tendo um carro no seu cangote. O motorista precisou brecar em cima dela, pois não tem nenhuma iluminação, fazendo com que seja ainda mais estranho a presença dessa pessoa nesse local. O motorista fica alguns segundos ali, mas a mulher parece não dar a mínima e segue seu destino, sabe Deus para onde. Será que se tratava de alguma coisa paranormal? Não sei te dizer. Imagina quão tenebroso seria encontrar alguém desse jeito no quarto durante a madrugada. Agora, pior ainda seria se essa pessoa fosse você. O vídeo foi feito por Aaron Tipsy, a pedido de sua amiga, que disse estar acordando com uma sensação estranha todos os dias e pediu para que ele instalasse uma câmera noturna. A garota está dormindo quando de repente coloca as duas mãos no rosto, como se fosse acordar. Porém, o que vemos a seguir é bem mais assustador. A mulher fica com uma cara pavorosa que mais parece coisa do capeta. Tá repreendido em nome de Jesus! Logo em seguida, ela se deita e volta a dormir. Ao ser perguntada, ela disse que não se lembra de nada. Será que a moça foi possuída enquanto puxava um ronco? Um homem filmou algo curioso. Sua bolsa de viagens começou a se mover sozinha e ele começou a gravar pensando que talvez fosse algum animal que poderia ter entrado nela. Mas pouco tempo depois ele percebe que definitivamente não se trata de algum bicho. É nesse momento que ele toma coragem e decide abrir a mochila para verificar, mas não existe nada lá dentro além de suas roupas. Ixi, Maria. Mano, nitidamente vemos dedos saindo pelo zíper, mas quando o rapaz abre, não acha ninguém lá dentro. Bizarro. Um investigador de coisas sobrenaturais chamado Danny Bermudez
foi até o local onde um ônibus que sofreu um acidente tinha sido abandonado, no meio do mato. Os moradores locais afirmavam que às vezes, ao passar pelos destroços, conseguiam ver e ouvir espíritos no local. O investigador se aproxima do busão destruído, grava sua lateral e logo se depara com a imagem de uma garota com olhos grandes e cabelo preto olhando para ele. Assustado, ele entra rapidamente para ver se a criança precisava de ajuda, mas ela some em um piscar de olhos. Ao contrário de outras gravações paranormais, esse vídeo tem uma boa qualidade, né? E a assombração é bem nítida. Será que foi alguém que acabou falecendo no local e não quer mais sair de lá? Um homem estava sozinho na sua casa quando escutou o cachorro latir em direção à porta. Então ele começou a filmar o dog, mas no meio do vídeo foi lá verificar o motivo de tanto latido, né? Ao olhar pela janela de vidro, percebeu que havia alguém parado bem na frente da sua casa. Quando um homem corajoso decide abrir a porta para verificar de quem se tratava, não observa mais nada. O ser havia desaparecido por completo. Holy, there's somebody out there. Até levantaram a possibilidade de ser uma pegadinha, mas eu acho difícil convencerem um cachorro a atuar dessa maneira. A figura parece ser a de um homem assustador, mas não é possível ver o seu rosto por conta da sombra. Porém, com certeza, coisa boa, meu amiguinho, não era. No TikTok, um usuário chamado Diego Speakers postou um vídeo que faria muitos se mudarem de casa na mesma hora. Ele posiciona a câmera virada para o banheiro porque lá dentro tem alguém batendo na porta. Repare pelo vidro que realmente parece ter uma pessoa ali, mas quando Diego vai abrir, o ser simplesmente desaparece. Ué, se não tinha ninguém, então quem estava batendo na porta? Não sei. O rapaz afirma que de uns tempos pra cá existe o espírito de uma garota vivendo em seu apartamento e que de vez em quando as manifestações ficam mais fortes, mas desaparecem logo em seguida. Qual seria a história por trás dessa menina? Será que ela faleceu dentro do apartamento? Melhor deixar o passado no passado e esse cara precisa sair dessa residência o mais rápido possível. Um usuário do TikTok acordou de madrugada para ir ao banheiro e ao passar pelo corredor viu que sua irmã estava sentada na sala com todas as luzes apagadas. Ele foi pegar o celular para provar que ela era uma sonâmbula, mas quando voltou viu que a garotinha estava acompanhada do que parecia ser outra criança. Ele chama pela menina que não responde algumas vezes, então o mano toma coragem e sai correndo na direção dela. Porém a presença desaparece atrás do sofá e ele não encontra nada por lá. Enquanto tudo isso acontece, a sua irmã parece estar em uma espécie de transe, pois está sentada com os olhos fechados e imóvel. Um homem conta que estava passando por uma floresta bem densa quando percebeu que havia uma mulher caminhando pelas trilhas fechadas e, como ele mesmo já estava perdido, foi até ela para perguntar onde era o caminho para a cidade. Mas ao se aproximar percebeu que estava lidando com algo que não era humano. Apesar de ser uma garota bem bonita e ter um aspecto normal, por baixo do seu vestido branco ele pôde ver as pernas dela, que eram bem diferentes, uma de galinha e a outra de bode. O cara filmou com zoom para ter certeza do que via, mas nem conseguiu se aproximar depois que constatou que não se tratava de uma mulher comum. Que tipo de bruxaria é essa? Como alguém pode ter pernas de animais? Acho que isso só pode ser obra do maligno. Muitas religiões acham que os animais podem ver os espíritos, e pelo que parece, os fantasmas podem interagir com eles também. Uma câmera noturna estava gravando a dona da casa dormindo, quando flagrou algo inesperado. O gato da família é tirado do seu lugar por algum tipo de força que não conseguimos enxergar. Esse movimento não é nada natural, é como se alguém invisível levantasse o frajola, não é mesmo? A dona nem percebe o que acabou de acontecer.
mas com certeza ficou chocada quando viu as imagens. E mais uma vez um Frajola está envolvido em eventos paranormais. Um jovem chamado Vinícius Gonçalves postou esse vídeo feito por sua mãe, onde o gato da família começa a se comportar de uma maneira bem bizarra. Ele fica parado numa posição de ameaça, enquanto olha fixamente em uma única direção. Além disso, o Frajola está com os olhos avermelhados e faz sons que os gatos costumam fazer apenas quando estão em situações de tremendo risco. O bichano pode estar observando algo que não é visível para os seres humanos, ou pior, está sendo possuído por algo maligno. Você sabia que os espíritos podiam entrar no corpo dos animais? Sabia não? Enquanto o pai e a mãe estavam assistindo televisão, a filha do casal apareceu embaixo de um lençol fazendo uma graça, mas o cara logo acabou com a brincadeira, revelando que o fantasma dela não assustava ninguém, fora que estava atrapalhando o casal ver TV. A menina volta para o quarto e em alguns instantes retorna à sala do mesmo jeito, coberta por um lençol, só que fazendo alguns movimentos frenéticos, e quando o pai vai mais uma vez desmascarar a garota, ele e a mãe saem correndo apavorados quando veem que não tem nada embaixo do pano. Meu Deus do céu, Berg! Já pensou se uma coisa dessas acontece com você? Essas duas garotas acharam que seria uma boa ideia brincar com uma tábua Ouija enquanto um amigo gravava, mas logo perceberam que essa ideia de jirico tinha tudo para dar errado. Todos se juntaram no chão e colocaram seus dedos na peça de tábua para verem o que ia dar. Porém, na primeira tentativa, nenhum movimento acontece. Então eles sugerem trocar a pessoa que filma com a pessoa que estava jogando. Na segunda tentativa, ao perguntar se tem alguém ali com eles, o disco começa a se mexer e finalmente vai para o sim. Ao perguntar qual o nome do espírito, ele só aponta para duas letras, Z e O. Então descobrem que o nome é Zoso. Uma das meninas diz até brincando Zoso palhaço, e no mesmo instante ela tem uma crise de riso que não para por nada e chega ao ponto de se tornar uma cena extremamente assustadora. No final, eles precisam parar a brincadeira e tentar socorrer a amiga, que parece ter sido possuída pelo espírito do Zoso. Um casal percebeu que alguma coisa estava errada com o interruptor de luz e depois de um tempo filmando, constataram que havia uma aranha bem atrás do botão. Mas não é qualquer aranha e sim uma venenosa, somente esperando alguém colocar o dedo. A maior questão é, como foi que esse aracnídeo foi parar atrás do interruptor? Não sei te dizer. Hein? Depois dessa, nunca mais acendo as luzes da minha casa sem antes dar uma boa verificada. No Japão, uma cidade está passando por um problema curioso. Dezenas de pessoas estão sendo atacadas por macacos sem nenhuma explicação aparente. Até o momento, 58 pessoas já haviam sido vítimas desses primatas, e o foco é sempre crianças e idosos. A coisa mais curiosa é que eles não estão entrando nas casas em busca de comida ou algo do tipo, mas puramente para a violência. Este elemento cara de pau. As autoridades japonesas alertaram as pessoas para que elas não façam contato visual com esses animais e sempre deixem as portas e janelas trancadas. Imagina um bicho desse na porta da sua casa, o encarando desse jeito? Mano, que parada assustadora. Só de ele olhar pra mim assim eu já ficaria me pelando de medo. O aventureiro Paco Medrano reuniu alguns amigos e junto deles foi explorar uma floresta onde haviam relatos de acontecerem rituais macabros quase diariamente. Eles encontraram a trilha que daria no local dos ritos e tiveram certeza que estavam no caminho certo, depois que uma chama apareceu misteriosamente na frente de todos. O grupo seguiu com cuidado até que conseguiram ouvir uma resposta e depois finalmente viram que havia alguma coisa em cima das árvores. O que diacho é isso, mano? No soco. Parece
Você ficou chupando manga. Eu sei que no mundo existem seitas macabras, mas acho que essa coisa trepada não deve ser humana. Afinal de contas, o seu rosto é monstruoso demais, parecendo mais um filhote do capiroto. Essa mulher estava filmando seu cachorro quando percebeu que o reflexo do animal no espelho não correspondia ao que ela estava vendo na vida real. Ué? Veja que o cão do espelho olha diretamente para ela sem que o verdadeiro nem se mexa. Como seria possível uma coisa dessas? Muitos diriam que se trata de outro cão, o que faria sentido se segundos depois ambos não passassem a agir da mesma maneira, como deve ser quando se trata de um reflexo. O mundo invertido pode ser bem mais real do que a gente imagina, hein? A Amazon Prime tem uma série onde James May visita diversos lugares interessantes e em um episódio ele vai para Pompeia. Em determinado momento, quando ele está explicando alguma coisa sobre o lugar, é possível ver uma figura fantasmagórica passando por trás dele, mano. O próprio James chegou a comentar a situação, mas disse que ninguém naquele momento chegou a ver algo estranho, o que seria normal se considerarmos que a equipe dele devia estar focada nele, na luz, no microfone e não em um fantasma aleatório. Ainda nesse mesmo episódio, alguém filmou diretamente da TV um outro espírito caminhando pela floresta logo atrás do apresentador. Ou será que era o mesmo espírito? No episódio 4, uma outra presença não convidada aparece enquanto ele está no estacionamento de um prédio, arrumando as coisas em seu carro para ir para o próximo destino. Uma pessoa parece caminhar entre os veículos que estão lá no fundo do local. Nesse caso, as imagens são ainda mais nítidas. O que fica no ar é porque tantos fantasmas estão presentes na série do James. O mais louco é que qualquer um pode ver essas assombrações acessando a plataforma de streaming. Esse rapaz se divertia nas águas da cachoeira quando sua namorada tenta fazer um vídeo do momento para postar no seu TikTok. Tudo parecia bem, até que ao mostrar um pouco mais da paisagem, a menina flagra uma presença monstruosa no meio da vegetação que observa o casal silenciosamente. Não dá para identificar quem ou o que é essa coisa, mas claramente não está com cara de bons amigos. E não parece ser uma boa ideia ficar no meio da mata sozinhos com essa assombração. A garota que filma parece não ter percebido no exato momento que havia algo a mais na espreita. Quais eram os planos dessa criatura envolvendo os dois jovens? Melhor não ficarem aí para descobrir, né, meus filhos? Corre! É o diabo! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima.